Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa nosso aqui da Keycast. Queremos agradecer a você que está nos assistindo. E em primeiro momento, curtam aí os nossos canais, compartilhem também. Estamos precisando aí divulgar bastante o nosso trabalho aqui na região. Hoje contamos com a presença aqui de uma pessoa muito querida no nosso meio, uma pessoa que tem um coração muito grande, devido a vários projetos, várias ideias que surgem no coração dela. Eu ia falar para vocês toda a sua formação, mas é muita coisa, então como eu vou me perder, aí eu vou dizer para ela mesma se apresentar, contar um pouquinho da história dela e com isso a gente vai desenvolvendo os nossos trabalhos aqui. Hoje estamos com a Milka Solonca. Hoje ela é a diretora do Instituto Rocket, aqui em Biguaçu. Fica no centro de Biguaçu. Então, se precisar de alguma coisa na área da música, de atendimento, você pode vir aqui que você será bem atendido. Instituto Rocket. Milka, é um prazer estar aqui com você. É meu. E queremos entender um pouquinho quem é a Milka, como a Milka chegou até o Instituto Rocket, quais foram as ideias e um pouquinho do teu crescimento, né? Uhum. Como é que foi? Começo pela história? Pode ser, né? Eu nasci em São Paulo e desde pequena meu pai, pela profissão dele, meu pai era pastor, então ele vivia mudando de cidades. Então acho que até os meus 14 anos nós mudamos umas 6 vezes, mais ou menos, de cidade e viemos parar em Florianópolis. E aqui em Florianópolis, então, a gente ficou mais ou menos 30 anos, a família, né? E nesse período aí, minha mãe já era uma boa professora de música, de piano. E desde pequena, quando eu nasci, ela me colocava ali no cestinho, ali embaixo do piano. Então, cresci no meio da música. Meu pai também tocava vários instrumentos. Vim para cá para trabalhar, para estudar. E aqui fiquei, né, nesses tempos. Saí por um tempo daqui, voltei para cá. Mas agora estou aqui em Biguaçu. Estás em Biguaçu. Tu tiveste uma outra escola de música, né? Faz muito tempo isso? Muito tempo. Mais ou menos? Mais ou menos 30 anos atrás. Isso foi aonde? Em Florianópolis, no centro de Floripa. Centro de Floripa. Na Tenente Silveira, ali ao lado da Igreja Batista. E era só música mesmo? Só trabalhava música. com Todos música? os instrumentos nós tínhamos na época. Uma escola com 146 alunos. 146 alunos? 146 alunos. Bem grande. Bem grande. Me diz uma coisa, você ficou um tempo fora? Você morou aonde? Saí daqui, fui para São Paulo, Curitiba, fiquei 3 anos na China, na Alemanha, e voltei para São Paulo, voltei para Curitiba, e depois voltei para Florianópolis. Fez o trajeto e voltou pelo mesmo caminho? Foi e voltou. Mas agora aqui, né? E assim, a tua formação hoje, quando você teve a primeira escola de música, você era formada? Não era formada ainda, até porque eu abri antes de ter... na época a maioridade era com 21, né? Então, antes de estar maior de idade, eu abri a escola. Então, na época, devia estar com 19 anos aproximadamente, né? Pelas minhas últimas contas, 19 anos. E a escola, ela começou do lado de um estacionamento que tinha o Colégio Geração, usava ali, né? Os diretores do Colégio Local Geração. E dali nós entramos com a música dentro das escolas em Florianópolis. Então, pela primeira vez, nós criamos um programa de música para a escola inteira, do maternal até, na época, era o 8º ano, né? Então, fomos convidados para isso. E aí, então, iniciou um processo dentro da área da educação. Porque daí eu já tinha feito magistério, fui fazer pedagogia, fui para o Paraná fazer musicoterapia e aí na volta eu dei continuidade na pós-graduação, em cursos especiais, na área da educação e da música. Já trabalhava também naquela época de solteira ainda como professora de música para a PAI. Então, as crianças da PAI faziam aula comigo, tanto aqui nas escolas que eu trabalhei, como também na minha casa. Né? Então, atendi ali algumas crianças especiais já naquela época.
Tá, e depois, qual é a tua formação? Qual foram os cursos que tu foi especializando? Tá. Isso foi em que tempo que tu começou a ver que, eu quero me especializar nisso, eu quero fazer esse curso, eu quero... Na música, eu comecei no piano com 4 anos. E aí foi até minha mãe dizer para mim que não era mais ela a professora e que eu tinha que ir para uma escola. Aí fui ter aula com missionários de fora, fui ter aula em escolas, ia para o Conservatório de MPB em Curitiba fazer aula. Então, na música, eu não tenho uma formação na universidade de música. Minha formação musical, ela veio do piano, do teclado, das aulas da prática, né? Fiz vários cursos de musicalização infantil no Brasil. Então, onde tinha, na época, a gente ia, viajava para onde tinha para ter os certificados. Fiz pedagogia, fiz coaching para crianças e adolescentes no ICIGE do Rio de Janeiro, então, que é uma instituição especializada para o atendimento da criança e do adolescente. Estou fazendo pós-graduação em neuropsicopedagogia e psicologia clínica. Tá, o coach para adolescentes. Qual foi a ideia, por quê? O coaching para crianças e adolescentes começou por 2 motivos. O primeiro, porque eu já estava em sala de aula e eu via a necessidade de alguma coisa a mais para eles, que desse um atendimento mais especializado para além da psicologia. Por quê? Muitos adolescentes não queriam ir para a psicologia. Eu não quero psicólogo, não quero ficar conversando, não quero. E eu falei, opa. E eu sempre fui muito de coisas práticas e do lúdico, então eu acabei indo para essa formação para ter essas ferramentas na mão. E o segundo maior motivo é por causa do meu filho, porque passei muitos desafios com ele, né? Então ele foi diagnosticado com TPAC, que é o transtorno do ouvido esquerdo, processamento central do ouvido esquerdo, e ele precisou de ajuda. Então ele era tido como hiperativo, vários diagnósticos deram, e eu senti a necessidade de ter alguma coisa para poder ajudar ele também, né? Então sempre me deu bastante trabalho, né, na escola. Então ali tinha uma formação que dava para trabalhar e usar em casa, né? Então por isso que eu fui também para esse lado. E existe muita diferença de coach para psicólogo? Muita diferença, muita diferença. A psicologia, ela trata no profundo das emoções. O coaching não. O coaching é superficial e ir pro meta. Então, você tem uma meta que eu tenho que me relacionar melhor com as pessoas, eu tenho que ter rotina de trabalho, de estudo, eu preciso alguma coisa bem específica, né? Então, vamos supor, muitos adolescentes vêm porque tiveram ali algum problema com o professor pessoal. Então, quando ele é pessoal, não adianta ficar muito tempo no psicólogo. Tem que ser uma ferramenta que ressignifique aquela situação para ajudar ele a voltar para a sala de aula. E eu só posso atender cada adolescente 10 semanas. E nas 10 semanas, 3 semanas do coaching e 3 com o adolescente ou com a criança e uma com os responsáveis. Então, se os pais não vêm, eu não consigo atender a criança e o adolescente. Então, nem atendo, na verdade. Né? Mas por que só 10 semanas? Porque o curso, a minha formação é assim, né? Ela é programada. Tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. 10 semanas por ano. Por ano. A não ser que o adolescente tenha um novo desafio, vamos supor. Quero passar no curso um concurso específico, uma escola que ele tem que fazer uma prova específica, né? Ali ele vem para ter as metas, para traçar o objetivo. A gente faz caminhos no chão, a gente faz caminhos com lúdico. Eu uso muito material de Lego, né, para trazer para eles ali a situação e para ajudar a ter objetivo, porque adolescente em geral, né, vai com a turma, né? E tu consegue nesse Na tempo? Na maioria das vezes. E se não consegue? Se não consegue, assim, eu não tenho muitos casos que não conseguiram, né, o objetivo, mas quem não conseguiu é porque precisou de fato de uma intervenção mais profunda. Sim. E daí tem que encaminhar, não tem jeito, né? Então, assim, eu não posso atender medicados, né? Então, se está medicado, então não atendo. Eu não consigo ter da criança e do adolescente nenhuma resposta se ele tiver com medicamento. Né? Não consigo. Consegue. Porque ele tá. Todo medicamento usado normalmente, né, para hiperatividade, para depressão, qualquer outro transtorno, ele atinge o sistema nervoso central. Então, para eu ter a resposta dele, ele está sob o efeito do medicamento. Então, eu preciso que retire para daí fazer o tratamento, né? Então, a gente faz as atividades lúdicas, as atividades com ferramentas práticas, né? E ainda tem a questão que, se precisar, a gente corre para o instrumento, vai para a música. Sim.
E tu falou que tem que ter atendimento com os pais também. Tem que ter. E tu não consegue... Primeiro é com o adolescente. Com o adolescente. Depois com os pais. Com os pais. A cada 3 semanas, vem os responsáveis. E se não vem? Tem que vir. É um acordo no início. É um acordado no começo já. Tem que ter. Ó, o trabalho é assim, tem a cada 3 semanas é com vocês. Até porque não adianta a gente alinhar com o adolescente, chega em casa, a comunicação com os pais não muda, eu não consigo resultado nenhum. Então, tem que vir toda a família. Às vezes chamamos os irmãos, se precisar, né? Tem que alinhar. E assim, o que mais aparece para ti nesses casos? E agora? São casos que deveriam ser tratados pelos psicólogos, né? Mas crianças com pós-trauma, né? Perdas significativas, crianças que foram abusadas por 6, 7 pessoas, crianças que não conseguem se relacionar em sala de aula, não conseguem contar a verdade para os pais sobre o que está realmente passando ou acontecendo. A gente tem crianças ali que foram abandonadas, né? Abandonadas, pais mortos por causa de droga, a mãe está presa também por causa de droga, os avós estão criando. A gente tem vários casos de avós que criam os netos. E os netos não querem ficar com os avós, mas perderam os pais. Então aí a gente ajuda nesse tempo, né, de qualidade, de eles entenderem. Crianças adotadas, né? A gente teve casos de um adolescente que passou por 5 famílias, né? Então assim, para ajudar nesse processo a entender, né, essa passagem, porque o adolescente é muito intenso. Então, se a gente não tira ele dessa situação intensa, ele não sai dali, ele fica, né? E tu colocou que o certo seria, não é o certo, mas ser entendido por um psicólogo. Esse se tornou um braço da psicologia? É um setor ali que... Eu diria assim, que se todo psicólogo pudesse fazer um curso de coaching, de teen coaching, de kids coaching, né, que é específico para o atendimento da criança e adolescente, ele estaria com tudo na mão. Porque ele já tem o conhecimento que nós, coaches, não temos, né, que é o conhecimento mais profundo. Mas se ele tivesse essas ferramentas mais práticas, nossa, e tem falta, né? Tipo, estão vindo para cá, por quê? Porque os pastores estão encaminhando, porque as escolas estão encaminhando, porque não estão achando quem atenda especificamente o adolescente. Entendi. E a criança, então... Tá, e além do coach, qual é a outra formação que tu tens? Na música, então daí a gente, né, tem a musicalização especial. Juntei com a musicoterapia, que eu não terminei na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná, porque na época que eu fiz a FAP, foi em 1990, mais ou menos isso, por aí, 91. Era muito recente a musicoterapia no Brasil. Daí não tinha aquela legalização da formação, tanto que foi legalizada agora, tem muito pouco tempo, né? Então eu resolvi trabalhar com musicalização, só que é uma musicalização especial. Porque como eu fui estudar todas as síndromes na época, eu me especializei nelas para poder saber como que a música podia fazer a intervenção ali. Então, a vibração não é o tocar o instrumento para saber tocar. É a vibração que o violão produz, que o bandolim produz. É o som da vibração da corda para ajudar a criança de volta a vibrar, porque tem que falar. Então, a maioria das crianças, por exemplo, que estão sendo atendidas, elas não têm a parte da fala desenvolvidas, né? E a música, ela tem esse poder. Então, se eu dou para ele uma flauta e ele não sabe soprar, ele vai tanto querer fazer o som sair, que eu não preciso ficar sopra, não, né? Soprando, ele vai querer fazer o som, emitir o som e ele vai acabar soprando. Então, tem fonemas como Fá, como Vá, né, que a criança não consegue falar, que a gente consegue por causa do instrumento musical. Então, fui me especializar nisso, né? Eu acho que a música, não a música, o instrumento musical, ele tem poder, né, de fazer isso, de trazer a fala, o movimento intuitivo da criança, né? Então, crianças que não têm conexão visual, elas fazem a conexão visual, que é para poder entender o que é para fazer com o instrumento. A gente tem muitos ganhos significativos, né? Se a gente chamasse aqui as mães, né, das crianças que estão ali, são crianças que têm 7 terapias, 9 terapias por semana. Só que a música, ela acaba ajudando na fono, na físio
E em outras terapias comportamentais que a criança está passando, porque tem TO, tem várias terapias, a música ela consegue fazer todo esse elo, todo esse link. Né? Eu sempre digo assim, nem precisaria estar em tanto. Uhum. Né? E a tua especialização da música terapia é para pessoas especiais ou... Tudo. Começou no atendimento a pessoas com depressão. Quero fazer música porque eu estou muito triste, quero me expressar, quero isso lá quando tinha outra escola de música ainda. Uhum. Então as pessoas se matriculavam para tocar, não para aprender a tocar, para ser músico, não. Porque queriam expressar a emoção, porque não estavam bem. E a música traz alegria. E aquela coisa da autoestima, conseguir tocar alguma coisa, né? Então, tanto que eu tinha na época alunos de 72 anos e tinha de 2, né? Os bebês. Então, E né? é muito, pega uma fatia... Muito diferente, né? A questão da idade. Nossa. E é uma pergunta, porque às vezes eu vejo, né? A gente está nesse convívio junto e aí, às vezes parece ser meio doido o troço, assim, né? Quem olha de fora. Entendeu? Tá fazendo o quê, né? E como é que funciona? Tipo, chegou uma criança... Porque quando tu vai fazer uma outra disciplina, vou dar aula de bateria. Geralmente eu vou analisar o aluno, a pessoa que quer ter aula, bota lá na bateria, ver como é que ela vai tocar, como é que ela... Agora tu vai pegar uma criança que nunca viu nada, nem fala. Como é que tu desenvolve isso? Uhum. Eu tenho 3 semanas para identificar que instrumentos que irritam ela, porque toda criança especial ela tem sons que ela não suporta e tem os sons que ela suporta. Então a gente já sabe, elimina, né? Então vamos supor, sons agudos, triângulo, violino, já separa. Então tem criança que não se importa, mas tem criança que ali não... Outras é pro grave. Então não posso usar nada grave durante essa aula. Então a gente faz a seleção dos instrumentos que podem ser usados, que tipo de demanda que a criança tem, ou o adolescente. Então, por exemplo, precisa desenvolver fala, motricidade fina, precisa aprender ritmo, precisa ter expressão corporal. A gente vai nas 3 semanas identificando. E depois todo o resto do tempo trabalha em cima disso. Porque para uns, o ganho maior está na expressão. Né? Então, assim, a gente percebe pela vibração das mães. Quando a mãe percebe que o filho foi capaz de tocar uma gaita, uma flauta, um violão, tirar um som do teclado, usar os dedos individualmente, né? Porque o instrumento tem disso, né? O instrumento tanto pode ser ali no todo, né? Vamos supor, vamos pegar ali no teclado, pode tocar tudo à mão toda de uma vez e ele pode aprender a dedilhar. Quanto ganho tem nesse dedilhado? Né? Então, assim, aprender a tocar uma nota, aprender até a mexer, né? No botão, desliga e liga o ritmo, muda de som. São coisas que para nós são bobas, mas para esse tipo, nossa, é um nível de compreensão. Né? Como assim? Né? Ele está entendendo. E um resultado bem significativo é que quando eu comecei lá atrás a trabalhar com isso, um dos meninos ele tinha uma síndrome chamada Marinesco-Jogren. Marinesco-Jogren, eles têm 14, 15 anos e já têm aparência de 60, 50, né? Ele envelhece cedo e a perspectiva de vida também é curta. E, então ele era um adolescente envelhecido. E na época, eu lembro até hoje, o primeiro dia que ele chegou, ele uivava. Só assim. E quando eu voltei agora para Florianópolis, né, há 7 anos atrás, eu fiquei sabendo que ele é o vocalista da banda da Pai. Então, assim, isso não tem preço, né? Não falava, preço, uivava e agora é o vocalista. Se ele fosse guitarrista, baterista até, tudo bem. Não, mas ele canta. Interessante, né? Isso. E para a melhor idade? É muito bom, como né? Funciona? A gente está agora com alguns alunos ali de mais idade, né? É para expressão, não é para ser músico, não é para querer tocar numa banda, não é para tocar com os amigos, né? Juntar a família. Quero aprender um bolero, quero aprender um tango, quero aprender que nem agora, música regional, né? Uma delícia, né? Porque eu acho assim, para melhor idade, de fato tem outro objetivo a música, né? Sim. É uma finalidade que é para prazer próprio,
né? E que alegria que é poder descobrir que consegue, nessa idade, aprender uma coisa nova. Uhum. Às vezes nunca tocou quando era criança, não teve mais condições financeiras, né, de estudar. Então, não tem preço. E aí, depois de tanto tempo, da primeira escola que você teve, fez vários cursos, e agora voltou com o Instituto. Como que surgiu a questão do Instituto para ti? Vou montar mais uma outra escola. Isso tem alguns projetos por trás do Instituto, além das aulas, de tudo que já está acontecendo, mas qual foi o objetivo principal de vamos montar um instituto? Que não é nenhuma escola de música, é um instituto. No início, o Instituto ele nasceu, na verdade, de uma necessidade minha e de outros professores de música que não tínhamos lugar para trabalhar. Porque morando em apartamento, não dava para dar aula de música em casa, então a gente sentiu a necessidade de ter um espaço. E quando a gente foi procurar o espaço, no espaço a gente viu que podia fazer muito mais coisa do que só a música. E a gente também observou o quê? Que pelo fato de não só eu, mas outros profissionais terem essa coisa do terapêutico na formação, então, que bacana que é juntar tudo. Então, por que o pai tem que trazer para o violão aqui, levar na terapia lá, na psicanalista ali, entendeu? Fazer essa andança toda, se a gente podia ter tudo num lugar só. E aí começou aquela coisa os pais. Eu tenho 3 filhos, mas só esse é para música, o outro é para arte, não tem nada de arte aí. Então, vamos desenhar alguma coisa na área de arte. Sim. Né? Então, a ideia era ter tudo num espaço só, de arte, que fosse para desenvolvimento e criatividade. Então, quer pintar, quer desenhar, quer aprender um instrumento, quer cantar, quer fazer só uma musicalização, tudo no mesmo lugar. Então, quando o Instituto nasceu, ele tinha esse propósito de juntar os profissionais para receber a família e ter ali tudo para a família toda. Mas essa questão de ter tudo no Instituto, isso nasceu agora? Agora. Mas antes disso, da questão do Instituto nascer agora com essa finalidade de ter várias coisas, tu já tinha no teu coração a intenção de ter alguma coisa nessa área? Já, porque eu já... Para desenvolver com a comunidade projetos que não fossem projetos... porque a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que tu não consegue fazer nada se não tiver dinheiro. Né? E a gente sabe que tem muita gente hoje que não consegue fazer nada porque não tem dinheiro. Sim. E até onde? O que surgiu no teu coração assim antes de... vou começar o Instituto, mas eu tenho o sonho de fazer isso, queria fazer isso, queria vir para cá, e aí agora com o Instituto tu consegui juntar tudo isso. Surgiu alguma coisa? Tinham vários projetos, né? Eu tenho um quadro lá que já tem alguns anos, lá tem 8 projetos. Então, assim, eles só estão escritos, né? Então, a ideia já existia até por conta dessa formação diversificada, né? A música, o coaching, a pedagogia, juntou tudo. Então, tinha e tem, né? Nós temos ainda vários projetos no papel e alguns sendo aplicados, que é o do apadrinhamento, por exemplo, está funcionando, né? Crianças que não têm condições de serem atendidas e tem padrinho pagando material. Então, nós temos na aula de artes a maleta que precisa ser adquirida ali, né? Com todo o kit de pincéis e tintas. Tem padrinho para material, tem padrinho para aula, tem padrinho para crianças que foram adotadas. O projeto do apadrinhamento está funcionando, porque eu acho assim, a música, ela tem que ter, todo mundo tem que ter acesso a ela, né? A arte, todo mundo pode ter acesso, só que os municípios, né, não proporcionam. Meio travado. Então, e daí porque depende de recurso, então assim, em vez de a gente ficar esperando pelo recurso, a gente vai fazer apadrinhamento. Então, tem você ali que pode pagar e não tem filhos ou não tem interesse de fazer nada, então você pode contribuir com alguém que quer ou que precisa, né? Às vezes precisa. No caso das crianças pós-trauma que estão sendo apadrinhadas, é porque perderam pessoas queridas da família ou então passaram por traumas grandes, né? Por exemplo, crianças que foram adotadas fora daqui, foram trazidas, então assim, que precisam desse incentivo, desse despertar, né? E que estão sendo apadrinhadas. Sim. Temos o Projeto 12,
que está só no papel. O projeto 12 é o atendimento para 12 adolescentes por trimestre, para passar pelo circuito, né? Passa pela aula de bateria, pelo canto, pela arte, pelas terapias todas e se reintegra de novo na sociedade. Esse projeto é para adolescentes de alto risco, né? Que oferecem alto risco na escola e na sociedade, que são aqueles que desafiam todo mundo. Aqueles adolescentes porque a gente já sabe o que tem por trás, né? Sim. Então, como todo excesso esconde uma falta, a gente está atrás de descobrir que falta é essa, né? Que tem na vida deles, e a gente quer proporcionar isso aqui, né? Nessas terapias. Tá, esse projeto 12, ele vai desenvolvendo... O recurso vem através de quê? De apadrinhamento ou recurso... Então, ele não tem recursos ainda. Pois é, mas... A ideia que é? A ideia é a gente ter as duas opções. Prefeitura, para, sei lá, para alguma... O bom seria se fosse um projeto com as prefeituras. Por quê? Porque se a prefeitura, em parceria com as escolas, com as coordenadoras, pode estar indicando quem são de cada escola, as crianças que precisam, de fato, isso, a gente podia tranquilamente fazer. Até porque é por trimestre, é muito pouco. Eu sei que 12 é pouco, mas é o que a gente tem capacidade de atender. Né? Então, assim, não adianta também colocar 50 adolescentes, a gente não teria estrutura, não tem profissionais, né? E para fazer uma coisa bem feita, né? Nós temos já uma assistente social que já se dispôs a estar em contato com a família desse adolescente. A gente já tem outras pessoas com outros projetos para darem sustento e verem... o outro lado, né? A gente aqui quer atender eles. Fora, eles vão ser atendidos na família com alimentação, vão ser atendidos com roupa, com emprego, oportunidades de trabalho. Então, é um projeto bem, bem completo, né? Se for apadrinhamento, ok. Mas a gente precisa que seja uma coisa certa, porque ele tem que ficar 3 meses e tem que pagar os profissionais que vão atendê-lo, né? Então, eu queria relembrar contigo que eu vi tu dando uma entrevista que foi no nosso programa também, na inauguração. E, na verdade, só vi um pedaço e eu não cheguei a entender. Eu queria entender, né, sobre alguma coisa que tu tinhas escrito e tu dobrasse, guardasse, ficasse nervosa com aquilo porque não acontecia. Esse projeto estava na parede do meu quarto. Até hoje eu deixei a fita crepe, sabe aquela colinha que sai da fita? Tá lá, tá grudada lá, porque é para marcar de fato, né? Porque foi quando o Instituto nasceu. Mas não tá na parede mais? Não tá na parede, não. Ele foi dobrado em outubro, né? Eu contei da outra vez, ele foi dobrado em outubro do ano retrasado, quando eu passei por aquele processo do Yom Kippur, né? O que é esse Yom Kippur? Traduz isso. O Yom Kippur é uma experiência que eu passei por amigas que estudam hebraico. Elas me desafiaram a passar por isso. Então, naquele dia que eu já tinha muito tempo, toda a parede do meu quarto estava com esse instituto desenhado. Então, eram as salas, que modalidades nós teríamos e que profissionais atenderíamos. Tava tudo lá. E aí, ali no Yom Kippur, eu fiquei com raiva. Terminou ali. O Yom Kippur são dias que a gente passa ali buscando a Deus, pedindo perdão. Eu pedi muito perdão por muitos sonhos. O Yom Kippur. Então, é hebraico, né? Dos judeus. Mas não parece chinês? Mas não. E é um processo diferente, né? Então, em Israel, todo mundo para nessa data, tal. E eu quis viver isso, né? E foi muito especial, porque ali eu tive raiva daquele projeto todo. E eu arranquei da parede. Então, eu dobrei aquilo tudo e falei... Botei no meu escritório, eu não joguei fora. Eu só enrolei e botei no escritório. Falei, então tá, a partir de agora, então não quero mais, né? Não brinco mais. Só que eu falei para Deus assim, entendeu? Não foi meu esse sonho. Nunca foi, né? Eu não criei do nada assim, eu vou sonhar com... Não. Né? E ficou lá, o papel ficou, só que 2 dias depois daí começou a pegar, porque daí começou a realidade, né? Então, assim, de lá para cá a gente tem passado por vários processos, né? Então, parece o povo de Israel, né? Vai para cá. Eu estava lendo Deuteronômio ontem e estava lembrando desse processo que
que o Instituto está passando. Porque no período de peregrinação ali pelo deserto, sim, eles acampavam aqui e saíam, acampavam aqui. Isso. Eu falava, meu Deus, quanta mudança, quanto, né? Morreu muita gente no meio caminho. Muita gente não chegou no final. Então, eu já falei para Deus que se for assim, ó, se for para ter ideia e eu não ver, né? Que tenha, tudo bem, mas problema. Eu já entendi que tinha que iniciar de alguma forma, né? Tinha que iniciar. Não foi fácil, no começo não foi fácil, não está sendo ainda, né? 100%. A gente não está, né, nem perto de como a gente gostaria, mas eu sei que é esse o caminho. Aonde, como, né? Deus já tirou várias pessoas do projeto, né? Tirou, colocou. Então, eu acho que isso daí é o que importa agora, né? Obedecer. Eu acho que a obediência que né? Que era muito mais fácil ir para casa, né? Falar assim, não, deixa quieto e cada um se vire aí, vamos procurar, né? Outro professor de música, outro. Só que assim, a gente está acolhendo aqui o resultado de algo que foi plantado há muitos anos lá atrás, né? Você também deu aula lá atrás, você sabe que é uma coisa que vem de geração para geração. A gente já está na segunda, quase na terceira geração de filhos de pessoas que estudaram música lá atrás, né? Então, eles estão, ou seja, né? O trabalho ele tem muita responsabilidade. Né? Então, assim, a gente não está brincando de música, não é? Né? Tem gente que fala assim, música é supérfluo, só que não. Né? Então, não é mesmo. O quanto integra, né? O quanto faz diferença na vida das crianças, de qualquer pessoa. Né? De qualquer pessoa. Então, o projeto está sim, está lá, ainda está enrolado, mas ele já está na prática. Né? Ele já tem tudo funcionando. Está caminhando. Tá. Falta muito ainda para chegar no que tá, né, na estrutura toda que estava lá. Mas a gente já sabe que é possível, né? Mas tu já botou na parede o papel? Ainda? Não, deixa lá enrolado, tá tudo funcionando, tá? Que eu já descobri, assim, que tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não dependem da gente. Então, a gente está no momento que a gente está fazendo, já fez quase tudo que depende da gente. Então, agora tem que deixar com Deus, porque o projeto é dele. Eu sempre lembro quando Jesus ressuscitou Lázaro, né, que ele chegou lá na frente do túmulo da pedra, né, ele poderia simplesmente chegar para a pedra, fazer assim, a pedra sai pedra, sai rolando, e não, ele disse para as pessoas ir lá e tirem a pedra. Isso. Por quê? Porque são coisas que a pessoa pode fazer. Pela pouca fé do ser humano, e talvez também não seria aquele momento, mas até ressuscitar Lázaro a gente poderia. Mas como aquilo era Deus que tinha que fazer, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Né? Então era o momento dele, mas o momento de tirar a pedra era o momento do povo fazer aquilo ali. Mesma coisa na transformação da água em vinho. Não precisava nem encher aqueles monte de jarra lá, é só chegar e dizer, transforma isso aí, água em vinho, só serve. Teve não, que ter lá, o trabalho. Enche. Né? E aí imagina, eu fico pensando na cabeça daquele servo lá que tá faltando vinho, mandou encher com água. Né? Tá maluco, né? O pessoal quer beber vinho e enche com água. Tá louco. Mas eles foram lá. Isso, é obediência. Obediência. Então, acho que muito... é difícil. Né? É difícil, e eu sei disso. Muitas vezes a gente passa por momentos na vida da gente, e não é pouco, por a gente ser humano, né? A gente diz assim, não vale a pena. Né? Não vale a pena, estou me acabando e não está resolvendo. E tem aquela questão também que a gente aprender a depender de Deus, né? Porque eu tenho visto assim, se ele quiser encerrar um projeto, ele encerra. Mesmo que a gente faça todo o esforço do mundo. E se ele quiser que continue, mesmo que ele não precisa da gente. Não. Né? Se eu não quiser fazer, ele vai levantar outro que faz. Então, tá tudo certo. Mas não é fácil, não é um caminho assim, né? E principalmente nessa área, que é uma área que não tem
não tem recursos disponíveis, né? Não existem hoje, eu não conheço empreendedores que falam assim, né, um grande empresário que fale assim, olha, nossa, né, música, arte. Não, música e arte, né? Deixa para lá, terapia, não, deixa. Não, né? Hoje a gente sabe da importância. Por exemplo, muitas famílias têm passado por momentos difíceis, por quê? Porque dentro de casa as pessoas estão adoecidas, emocionalmente adoecidas. A música pode ajudar, a arte pode ajudar, e as terapias que a gente trabalha também. A gente tem uma psicanalista aqui de plantão, agora nós estamos com a psicóloga infantil, que está realizando testes, aqueles testes que precisa para diagnóstico de autismo, para TDAH, para todos os outros. São coisas que as famílias precisam, mas elas precisam de um lugar onde elas vão e não se paga para ter, assim, eu não vou pagar porque eu quero que meu filho seja diagnosticado com, porque hoje tem muito disso, né? Mas que seja de verdade, né? Passa pela música, pela arte, pela terapeuta, deixa eu ver o olhar de toda a equipe para ver se é isso mesmo. Será que tá? Porque veio muita gente para cá já com diagnóstico que não tem. Ou que não é. Né? Então, que legal poder abrir o olho da família e falar, tem outras possibilidades, não é tão difícil assim. Né? O sonho, né, Samuel, de verdade é que o Instituto Rocket não fique só em Biguaçu. Primeiro precisa estabilizar aqui. Mas no sonho é para fora. É que cada cidade tenha um lugar assim, né? As clínicas hoje atendem só uma coisa ou só outra, né? Ou disponibilizam só para autistas, ou não. Aqui, porque isso é inclusão. Inclusão não é de separar o autista numa clínica, entendeu? Sim, dos outros. Sim. Não. Aqui as crianças nossas sabem, né? Eles saem de uma sala e dão de cara com um autista aqui, com outro espectro ou transtorno ali. A gente tem os superdotados que estão esquecidos. Né? Então, a criança superdotada chega aqui, ela não vê nem partitura. Ela já sai, ela pede pra gente tocar uma vez, ela já sai tocando, e daí a gente fala, como assim? Né? De uma semana para outra com a música decorada. Tem umas coisas que não... Eu, por ser professor também e dar aula de música, tem uma escola no centro que eu dei aula, que é a Escola de Música Rafael Bastos também, e tem muitas crianças lá, assim, que tu olha assim, nossa... E às vezes é engraçado, né? Muitas vezes é tratado como problema e olha... Não são problema. É uma loucura. Tu olha aquele assim, nunca... Se eu queria ser. Sabe aquele negócio assim, porque... Eu dou aula também para um rapaz, um garotinho, acho que tem 8 anos. Ouvido absoluto, sabe? Então, assim, tu pode chegar, dar qualquer nota para ele e ele sabe o que quer. Passa um carro, buzina na rua, ele sabe dizer que nota que é aquela buzina do carro. Então, assim, e não erra uma, sabe? Então, aí tu diz assim, nossa, que coisa legal isso. A gente tem uma aluninha ali, tá com... Acho que ela tá com 6 para 7. A gente tem os galinhos, né, da musicalização. Cada galo tem um timbre, né? O galinho que... Ela faz o galinho e ela acerta de primeira nota do galo. Ela só não sabe ainda falar, vai saber falar a nota, mas o tom é perfeito. Então, assim, isso é uma hiperabilidade, né? A gente precisa, por isso que eu acho que a família precisa saber que existe esse recurso para amenizar aquilo que virou um problema. Porque não é um problema. Né? Não é um problema. Da mesma forma, né, eu vejo o que a gente pode trazer de tranquilidade para uma família de uma criança autista. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser, entendeu? Mais leve que for, até o mais severo. A gente tem condições de, com a música, com a arte, né, com as terapias, um olhar diferente de uma equipe, não de uma pessoa só, né? Poder dar essa atenção e aliviar, falar calma, né? Para a família, calma, traz aqui, toma um café, né? Vem conversar. Só vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. Daí já vamos continuar o bate-papo aqui. Agora vamos entrar direto na questão do Instituto mesmo, para poder entender um pouquinho. Nosso primeiro patrocinador aqui, que é a Casa da Carne e Mercado, que fica ali no Bela Vista 1, em São José. É o Mercado do Júnior. Se você precisar de uma carne de alta qualidade, de qualquer
produto dentro do mercado, você vai encontrar ali. Fica no Bela Vista 1, em São José, na rua principal de São José. Quero agradecer ao Júnior pelo patrocínio aqui do nosso programa aqui no KeyCast. Também do Instituto Rocket, né? O Instituto Rocket, que estamos aqui com a diretora Milka, agradecer pelo patrocínio também ao nosso programa aqui, que o Instituto Rocket fica aqui no centro de Biguaçu, na Pedro José Azevedo, centro de Biguaçu, número 80. Se você precisar, você pode vir aqui, tem vários cursos, vários tipos de atendimento. Você pode vir aqui que você será bem atendido no Instituto Rocket. E também a produtora aqui, né, a QI Produções, que também faz parte desse projeto. Fica aqui também em Biguaçu, anexo ao Instituto Rocket. Você pode vir aqui, temos a parte toda aqui de desenvolvimento do audiovisual, fotografia, e temos vários espaços para você fazer vários projetos para você aqui, tanto na área da filmagem quanto na área fotográfica. Vocês possam precisar, vocês podem nos procurar aqui, tá bom? Mas, Milka, então, Instituto, o que hoje dentro do Instituto tem aqui que possa ser oferecido para as pessoas, principalmente aqui da região de Biguaçu, Antônio Carlos, Três Riachos, Governador Celso Ramos, até São José também, que é bem próximo. A gente hoje tem dentro do Instituto teclado, piano digital, guitarra, contrabaixo, violão, cavaquinho, bateria, técnica vocal, musicalização infantil a partir de 2 anos de idade. Temos aí pintura em tela e aquarela. E aí as terapias. Hoje nós temos, então, a psicologia infantil, a psicanálise e o coaching para crianças e adolescentes. E o que está em alta aqui, né, com a gente agora é o reforço escolar criativo, que vai da alfabetização até o ensino médio. Até o ensino médio? Até o ensino médio. E como é que funciona esse reforço escolar? Só para a gente entender. Ela dá todo dia, qualquer hora? Como é que funciona? A gente tem, no momento agora, a gente está com uma professora que ela é da área de matemática e física, né? Que é a maior demanda hoje é essa, né? Então, ela está aqui com a gente praticamente todos os dias, dando reforço. Então, no contraturno, as crianças vão, então, os adolescentes para a escola, né? Num período, e no outro, então, vem fazer. Tem alguns que vêm fazer a tarefa com ela. Tem outros que vêm para descobrir onde é que foi que lá no 5º ano, no 6º, errou, não explicaram, faltou alguma coisa, algum conteúdo, porque daí não está entendendo hoje. São alunos que têm dificuldade de interpretar enunciado. Então, a maior parte dos problemas de matemática hoje não é a conta, é o problema, transformar o problema numa conta. E aqui, então, essas professoras estão capacitadas para isso, para fazer essa intervenção de uma forma bem criativa, bem bacana, para que o aluno tenha melhores resultados e rápido, porque o ano a gente já está no 2º semestre, né, agora. Então, o reforço vem para isso. E na questão da alfabetização, por quê? Algumas escolas estão passando direto as crianças sem estarem alfabetizadas. Então, nós temos crianças que estão no 4º ano sem ler e escrever, sem saber letra cursiva. Então, eles não conseguem nem sequer ler o que a professora está escrevendo no quadro. Então... Aí isso tudo é oferecido aqui? É oferecido aqui. E existe um dia específico para isso? Pode ir, né, entrando em contato aqui, daí a secretária passa ali os horários disponíveis. Normalmente é 1 hora, né, de aula individual. E aí pode escolher, né, o dia que fica melhor e os dias que tem horário também. E aí as professoras vão estar fazendo esse acompanhamento. Existe algum projeto aí para esse reforço escolar, principalmente para o pessoal que está fazendo aí terceirão? Então, quem está fazendo terceirão, porque assim, como essa professora ela é da área de matemática, né, ela tem ali acesso a provas, a coisas, né, questões que caem no Enem, então, para preparar o aluno, ela tem essa capacitação para isso. Então, quem precisa, né, de alguma coisa, porque é específico, né, e é individual. O problema da aula, na sala de aula ali no grupo, é que o professor não consegue sanar a dificuldade específica, né? Então, às vezes é 1 hora só de aula que daí já abre, né?
Abre a mente. De teclado tem quantos professores? Temos 2 professores de teclado, 3 professores de violão, 2 professores de bateria, técnica vocal, uma professora só, estamos precisando de mais, né? Temos guitarra e contrabaixo, 2 professores, guitarra, 2 professores. E hoje como é que está a questão da procura? Existe um instrumento assim que é violão é mais procurado, teclado é mais procurado, canto é mais procurado? Que não, tá na média ali. Tá na média. Tá na média? Tá na média, é. Mas acho que bateria ainda é mais procurado? É mais procurado. Acho que bateria ainda é. Todo mundo quer tentar. Né? Até as meninas, né? Hoje tem as alunas, sim, né? Também quero experimentar. Mas eu acho que sim. Mas hoje, assim, se a gente olhar para a capacidade do Instituto, está bem equilibrado em tudo. Aí tu falou também tem artes. Tem artes. Artes trabalha com o quê? Temos pintura em tela, que é pintura a óleo, né, com tinta a óleo, e a aquarela. As duas são a mesma professora, né? A nossa professora é uma arquiteta renomada aqui na cidade, ela é esposa. Como é que é o nome dela? É Isabela, agora eu não vou lembrar o sobrenome, mas a Isabela tem aqui projetos bem importantes na cidade e ela pinta por hobby. Só que a aula dela é incrível. Tá ali. Então, as crianças levam 4 semanas em média para terminar uma tela, né? Então é bacana porque é uma experiência bem legal. Como ela também é mãe de uma criança especial, ela tem essa habilidade, né? Se tiver alguma criança também precisando que seja uma arte-terapia, ela está pronta para isso. Né? Os professores aqui, eles têm se preocupado na questão do atendimento dessas crianças com TDAH, com qualquer uma outra síndrome assim? Alguns sim, em especial. E quem não tem se preocupado, a gente tem se preocupado em estar preparando eles. Né? Então, assim, tem que ter esse olhar. Porque às vezes o aluno não tem concentração, né? A gente sabe que o período deles é menor, não estuda em casa, então a gente tem brincadeira, né? A gente tem os desafios com dinheirinho, tem desafio com estrelinha para levar para casa, cada vez que treina em casa, cola estrelinha, então cada um tem um desafio diferenciado, até para estar tratando essas questões, né? De ter esse alinhamento com a família em casa, mas todos os professores têm tido esse olhar, né? Mais para a criança, para ver o que ela precisa. Acho que já logo no começo a gente consegue identificar, né, ali, se é uma criança que vai só tocar para tocar na igreja, se ela quer aprender para tocar numa banda, para tocar em casa, com os amigos, né? Acho que o objetivo também para que se aprende ajuda a definir ali o caminho, né? E no caso, quando a criança é com algum transtorno desse, TDAH, alguma coisa assim, quando vem com os pais aqui se matricular, os pais relatam ou é uma coisa que surge pelo caminho? A maioria relata, mas tem uns que acham que não tem nada. Que é assim, meu filho é só agitado, e daí a gente precisa chamar, né? E falar, não gostaria de fazer um teste, né? Levar num neuro, ou então tá aqui agora com a nossa psicóloga, né? Que agora a gente também tem, fazendo, porque tem pais que não percebem. Principalmente quem é pai e mãe de filho único, né? Quando tem ali mais filhos, ele consegue comparar e já, né, tem essa noção. Mas tem alguns pais que não percebem que o filho é hiperativo, né? Ou que tem alguma estereotipia do autismo, né? E aí vocês... Acontece. Encaminha, conversa, senta, explica, né? Às vezes precisa fazer essa comparação, né? Era para estar com esse nível de desenvolvimento e não tem. Esse tipo de habilidade, né, ainda não tem. Né? E tu, nessa tua caminhada aí, essa expressão eu comecei a escutar de um tempo para cá, não era uma coisa que eu não escutava muito. A nova geração aí, geração Z. O que é essa geração Z? Até hoje eu quero descobrir. Eu fui da qual? Sou da A? É porque... Eu acho que antes da A, né? Se tiver uma letra no alfabeto antes da... já, pessoal da geração Z. Cada uma foi. A geração Z é essa última geração de adolescentes agora, que é a geração que é tudo para ontem, inclusive na música, inclusive na arte. Eles não têm paciência para ficar aqui. Isso é uma coisa bem interessante, vamos supor. Minha mãe, quando estudava piano, ela tinha um currículo de 14 anos. Eu tenho os livros dela em casa, escrito lá 14º ano de piano.
as profissões antigamente, até dos nossos pais, né? Ficava 25 anos numa empresa, nossa, né? Hoje não. Hoje é assim, ó, quanto mais passagens por mais empresas tu tiver, melhor. Na música, a mesma coisa, quanto mais instrumentos tu souber, tanto é que a maioria dos nossos alunos não toca um instrumento só. Né? Antigamente era só piano, só violão, só arte, né? E agora não, eles tocam um pouquinho de violão, né? A gente tem alunos ali em comum que fazem bateria, violão, teclado, se deixar e canto. É uma geração que quer as coisas para ontem. Então, o que a gente precisa estar preparado? Aulas mais curtas, mais objetivas, e é para tocar. Não é para ficar na teoria, não é para ficar, né, embelezando a música, né? Não, eles querem tocar, vão tocar com os amigos. Se deixar, no primeiro dia de aula, eles já montam uma banda. Já montam uma banda. Já saem tocando juntos. Isso é uma coisa legal, né? Que a gente também está começando agora. A gente já fez no recital, né? A prática de tocar em banda. E as crianças precisam aprender, até porque é uma coisa de equipe, né? Acho bem proveitoso isso. Mas é uma geração do imediatismo. Pois é, mas tu acha que essa geração surgiu devido à tecnologia? Com certeza, com certeza. Porque eles falam de uma forma como... Eu não sei, né? Parece que é a geração do futuro. Até porque eles têm, se bobear, eles vão ter capacidade para montar um instrumento musical eletrônico sozinhos. A gente teve aqui, né, as oficinas de férias, a robótica, a gente estava observando. Eles conseguiram fazer sons com massinha. Crianças de 6 anos, 8 anos. Então, daqui a pouco eles estão montando um instrumento deles, um teclado, uma bateria digital, né, eletrônica. E a gente tem que estar atento para isso. Então, assim, usar a tecnologia na aula faz parte. Os nossos métodos hoje, eles têm um código ali, por exemplo, de piano e teclado, eles têm um código que o aluno acessa pelo celular e o acompanhamento vem do celular para ele tocar no teclado. Então, ele já aprende a tocar com orquestra, né, com banda. E é isso que eles estão, né, estão querendo, né? Então, a gente tem muito recurso hoje disponível, né, e tem que usar com eles, porque... E os professores de geral, não digo só do Instituto, tu acha que estão preparados para trabalhar com essa nova geração? Porque, assim, tem muitos professores, né, da geração A, sabe, que está acostumado a um instrumento acústico e tal. Né? Aí vem um cara com um monte de tecnologia, sabe? Aí tu fica, para onde é que eu vou? Eu já tive alunos que eu olhava assim e dava medo, sabe? Que tu passava o negócio pro cara, já foi. Acabou. E agora, o que eu vou fazer? Exatamente, Então... Eles aprendem rápido. Tu acha que os professores hoje estão capacitados para essa geração? A maioria não está. Mas eu acho que é fácil de se capacitar por causa do acesso que a gente tem a esses recursos. Então, hoje o professor só não se atualiza, não se capacita se ele não quiser, porque é só pegar ali né, dar um Google, né? E ali ter acesso ao que está sendo usado hoje, o que tem de novidade, de informação, mas a maioria não está preparado. Aqui a gente está ligado, né? A gente troca ideias, troca figurinhas, eu vou dizer ali, né, entre, por exemplo, da minha área, que é o teclado, né, eu e outro professor de teclado, a gente está direto trocando material. Tem isso aqui, tem aquilo ali, né, lançaram esse material para a gente poder acompanhar, porque senão eles vão para casa. Na verdade, os alunos estão vindo meio preparados, porque tem aplicativos hoje que ensinam a tocar em casa. Sim. Então, hoje assim, a internet está cheia de coisa. Tem coisa que eles não conseguem, eles se matriculam, né? Então, alguns já vêm para cá tocando. Eu assim, sou um avesso para as tecnologias, né? O que a gente pode aprender, a gente vai aprendendo. Mas essa questão de muito material na internet, pelo menos na minha área, eu vejo assim que ajuda muito, mas não é a mesma coisa. Não. Sabe, você ter aquela aula presencial, do teu professor estar do teu lado, tirando os vícios, porque tu vais aprender na internet e a fazer o negócio, mas não qual é a forma de fazer. Não tem ninguém para te corrigir. Não tem ninguém para corrigir. Então, assim, postura. Porque se você começa a tocar errado, sentar errado, te posicionar errado, não dura alguns meses, já está com problema na coluna, está com problema de movimentos repetitivos. Mas ninguém vê isso, né? Eles querem tocar? Então, nisso eu acredito que eu acho que tem que ser a preocupação hoje, né? Por isso que
assim, um dos projetos nossos é ter aula online, né? Por isso que a gente tem tantas reservas, né? Porque como é que vai fazer? Tem que ter uma câmera no aluno, né, no instrumento, uma na postura. Nossa, é muita informação, então é... No caso da bateria, uma câmera para praticamente, uma para bateria, uma para o pé, uma para a mão, uma para o corpo. Nossa. 4 câmeras para poder... Quer fazer aula online? Tenha 4 câmeras na sua casa. 4 vezes mais caro. Né? Mas assim... Mas nada substitui o presencial. Não tem como. Eu acho que aula presencial, eu acho que a experiência de você estar num ambiente com outras pessoas que estão estudando música também. Né? Essa coisa de tu estar numa sala tocando bateria e estar ouvindo o outro no violão, o outro no piano, o outro cantando. Né? Esse ambiente. O ambiente é muito musical, legal. Né? Muito legal. A gente que dá aula na nossa sala, a gente escuta alguém tocando teclado. É uma coisa muito legal. Infelizmente, a nossa cultura, digo que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura assim, da música muito forte. Né? Pode ser que algumas regiões sejam mais fortes, mas tem outras que já não são. Todo o Brasil não é. Tipo, tu vai para outros países, Estados Unidos, tu vê que o pessoal nasce cantando já. Isso, sabe? Inclusive algumas, aqui no Brasil, vamos dizer assim, tem algumas denominações cristãs que tem mais isso. Normalmente, quem é ali de alguma denominação já tem essa facilidade também, porque quem nasce num ambiente cristão, ele já vai para a igreja para cantar, para tocar, para ter essa coisa do desenvolvimento musical, até porque a igreja exige, né? Então, a gente não tem ali os adventistas, né? Que a gente tem que todo mundo canta, todo mundo toca, né? Que delícia isso, né? Então, é uma coisa, é um privilégio, né? Mas a gente tem que desenvolver, eu acho que a gente tem que continuar insistindo, né? Em termos culturais, né? Principalmente aqui, agora a gente está num lugar pequeno, uma cidade pequena, né? As pessoas não têm, de fato, o hábito. Tanto que a gente não tem ali, tem a escola da prefeitura e não temos outros lugares ali, né? Que ensinam música. Então, tem que ensinar a população. Ensinar a população, verdade. Mas assim, Milka, a gente quer te agradecer. Eu que agradeço. Tá, por estar dando esse tempo para a gente aqui. A gente sabe da necessidade, né, da música na vida de uma pessoa, o bem que isso faz. Sim. Então a gente tem que lutar por isso mesmo. Né? Te agradecer pela oportunidade de poder explicar um pouquinho também da escola, do Instituto. Você que precisa de algum atendimento psicológico, de algum atendimento na área da educação, reforço escolar, que quer aprender algum instrumento, vem aqui então em Biguaçu, centro de Biguaçu, bem próximo à praça, na rua Pedro José Azevedo, número 80. Você vai encontrar aqui o Instituto Rocket, com profissionais gabaritados, né, que estão aprendendo a cada dia mais para poder ensinar vocês. Então, vem com a gente aí, venha participar. Milka, obrigado. Obrigada também pela oportunidade. Muito bom. Vamos ter outras vezes aqui para a gente estar conversando sobre outros assuntos também que seja bom para o nosso crescimento. Bora. Tá bom? Bora. Obrigada. Obrigado também. Até mais, pessoal. Até mais.